pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Dan e hoje, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, a gente finalmente retorna com os vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal e dessa vez a gente vai retornar com o avanço da segunda temporada. Pra quem acompanha o canal sabe que nos avanços a gente vê o que acontece nos episódios seguintes ou nas próximas temporadas do anime em episódios, e dessa vez então a gente vai ver o que aconteceria no episódio 1 da segunda temporada do anime através dos acontecimentos do mangá. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e também compartilhar esse vídeo se vocês quiserem que continue esse quadro. Então deixa o likezão aí embaixo pra ajudar a gente, também comenta muito aí embaixo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então seguindo diretamente de onde acabou a primeira temporada do anime, a gente vê o Todo e também a Mei Mei juntos jogando ping-pong após ter feito a recomendação. Basicamente, quando um feiticeiro recebe a recomendação de dois feiticeiros de grau 1, ele basicamente passa a acompanhar um feiticeiro de grau 1 em missões, ficando ao seu lado. E aí, caso se dê bem na missão, essa pessoa seria um pseudo grau 1, e assim então seria designado para outras missões de uma forma independente. Resumindo, dependendo de tudo, no fim você pode até mesmo se tornar um feiticeiro de grau 1. E com essa explicação, a gente vê que o Todo tava muito feliz, porque agora o Itadori, ele com certeza iria aceitar a recomendação, e com isso, ele acabaria indo para as missões mais difíceis. Tudo isso porque ele tinha o Sukuna, e o Sukuna não ajudava muito, então por isso, o Itadori acabaria sendo enviado para algumas missões que teriam uma probabilidade bem maior dele acabar encontrando com os dedos. E o Todo tava muito empolgado enquanto falava isso pra Mei Mei, e ela dizia que entendia tudo isso, mas não entendia muito a empolgação do Todo. Ele dizia que, basicamente em outras palavras, o Itadori e ele iriam compartilhar um futuro brilhante trabalhando juntos em várias missões. Eles ficariam juntinhos por muito tempo, grandes irmãos. Porém, a Mei Mei diz pra ele que então não ia ser exatamente como ele tava imaginando. O Todo então diz que ela não precisa falar se ela acha que não seria ele o feiticeiro de grau 1 que iria acompanhá-lo. Ele dizia que tinha total certeza que iria, afinal este era o destino e não tinha como mudar o destino. E então a Mei Mei ela começa a sorrir e segue dizendo que a pessoa que vai acompanhar os feiticeiros recomendados não pode ser a mesma pessoa que fez a recomendação. Ou seja, era completamente impossível. Afinal foram os dois que recomendaram o Itadori, então nenhum deles jamais poderia o acompanhar. E então depois disso ela só diz, por hoje é só, tchau, e vai embora. Enquanto isso a gente vai pra um local completamente diferente, afinal depois daquela missão, o Fushiguro ele foi diretamente pra casa. Já o Itadori disse que tinha um filme que ele queria assistir. Então a gente vai diretamente pra onde estava a Nobara. Ela então começa a andar na rua até que simplesmente uma pessoa completamente desconhecida parava. Essa pessoa já chamava por Nobara perguntando se era ela que antes estava com o Itadori. E a Nobara não entendia nada. Mesmo assim, elas acabam indo pra uma lanchonete juntas. Neste momento essa garota se apresenta, ela se chama Yukozawa e ela estudava com o Itadori no passado. Ela então dizia que havia mudado muito depois que ela tinha, se mudado de cidade. Então elas passam a conversar até que Yuko revela que ela gostava do Itadori. E isso deixou a Nobara bem empolgada, ao mesmo tempo que surpresa. E ao mesmo tempo, ela decide chamar o Fushiguro antes que ele conseguisse chegar em casa pra ir diretamente pra aquele local também. E sim, pouco tempo depois ele chegou, completamente furioso por ter sido chamado ali, e basicamente a Nobara chamou o Fushiguro pra perguntar se o Itadori tinha uma namorada. Nesse momento a Nobara passa a explicar tudo o que estava acontecendo, e o Fushiguro ele fica tão surpreso quanto ela. Ele então resolve entrar no assunto, ele já senta na mesa imediatamente. Ele agora estava tão empolgado quanto. Esse enquanto dizia que duvidava muito que Itadori tivesse uma namorada. Porém ele também diz algo que anima muito Yuko, ele diz que Itadori havia dito que gostava de garotas altas. Então isso a deixa bem empolgada, porém alguns segundos depois, a Nobara já estava chamando o Itadori pra ir diretamente para aquele local também. E foi em apenas alguns instantes que ele já chegou ali e encontrou com todo mundo. Rápido a ponto da própria Nobara ficar completamente assustada com quão rápido ele já estava ali. E então depois disso, ele já começa a cumprimentar todo mundo, e então Nobara percebe uma coisa. Ela se lembra que não havia avisado pro Itadori que a Yukozawa estaria ali naquele lugar, e ela estava completamente diferente da época em que estudavam juntos, então ela tinha certeza que o Itadori perguntaria quem era, e assim então, ele acabaria partindo o coração dela. Porém, imediatamente, ele surpreende todo mundo, chamando ela pelo nome e se perguntando como ela estava. Isso deixou ela extremamente emocionada e aumentou muito a empolgação da Nobara e do Fushiguro. E então a gente vê alguns flashbacks onde o Itadori dizia que ele gostava da Ozawa, dizia que ela era bem elegante, e depois do flashback, a gente percebe que ela só quis passar um tempo com eles. Depois disso, ela vai embora novamente. O Fushiguro pergunta pra Nobara se realmente estava tudo bem, mas então ela responde que trocou contato com ela, e então eles poderiam se encontrar novamente no futuro. Além disso, a Nobara dizia que realmente não era uma boa ideia agora, afinal ela odiava muito a possibilidade do Itadori namorar antes dela. Porém, os acontecimentos seguintes já mudam completamente de cenário, e a gente vai inclusive pra um momento completamente diferente da história, um outro flashback. A gente vê Mei Mei e também Yori em algum momento no passado. As duas estavam buscando por um espírito amaldiçoado, e então estavam andando por ali, até que simplesmente decidem se separar. Acontece que muito antes disso realmente acontecer, elas percebem que tudo estava se rachando, as paredes, o teto, tudo estava se destruindo completamente, e a casa onde elas estavam realizando aquela missão
então vai ao chão imediatamente. Até que a gente percebe quem realmente fez isso. A gente via lá fora Gojo. Sim, ele chega quebrando tudo de boa e naquele momento ele ainda era um aluno do segundo ano. A Yori era uma feiticeira de segundo grau e ela tava realmente furiosa, enquanto Gojo se perguntava por que ela tava chorando. Eles começam a brigar momentaneamente até que um espírito amaldiçoado surge. E então, depois disso, a gente via que uma outra pessoa surgia, um companheiro de classe de Gojo. Aquele era Suguru Geto, e ele já chegava dizendo que não era legal o Gojo ficar tirando o sarro dos mais fracos. E nesse momento, então, ele acaba deixando a Yori muito mais furiosa do que o próprio Gojo. E isso ainda foi realmente sem querer. Depois disso, a gente vê a presença de uma outra aluna. Seu nome era Shokoyeri, e ela também era companheira de sala dos dois. E depois deles destruírem tudo e vencerem o espírito amaldiçoado, os alunos meio que percebiam que eles esqueceram a barreira. Ou seja, no dia seguinte, já estava tudo nos jornais. Uma explosão gigantesca que havia sido causada pelos feiticeiros. Porém, tudo aquilo foi disfarçado, todo mundo colocou a culpa nas tubulações, então dessa forma eles conseguiram escapar. Depois disso, obviamente, eles iriam levar bronca pelo que haviam feito. Isso porque um deles disse que tinham colocado a barreira, mas depois disso só saiu e esqueceu de colocar a barreira também. Então, quem foi? Era isso que queriam saber. Nesse momento, víamos o feiticeiro de grau 1, Masamichi Yaga, e a gente via também a resposta. O Gojo levantava sua mão imediatamente dizendo que eles não deduravam seus amigos, então ele não queria saber. Porém, o Yaga logo percebe que tinha sido o próprio Gojo, ele só tava tentando disfarçar sua culpa. Então ele logo golpeia, enquanto o Gojo começa a perguntar se realmente é necessário esse tipo de barreira. Isso nem parecia tão preciso assim. Ele se perguntava qual diferença fazia as pessoas conseguirem ver tudo. Não é como se elas pudessem realmente ver as maldições, então pra ele tava tudo bem. É então que o Geto respondia que fazia muita diferença porque o mais importante no combate contra as maldições seria que todo mundo pudesse ficar tranquilo, ficar em paz sem saber o que estava acontecendo. Por isso era tudo completamente confidencial, apenas por isso. E o Gojo diz, ah, tá bom, então eu aceito. Porém, nesse momento, ele arrumava seus óculos enquanto dizia que era realmente muito chato ter que cuidar dos mais fracos. E então, neste momento, o Geto diz que a sociedade deve proteger os mais fracos. E ao mesmo tempo que os protegiam, também era necessário manter os mais fortes em controle. Ele perguntava se o Gojo realmente entendia tudo isso. Geto dizia que eles estavam ali para proteger as pessoas que não eram capazes de utilizar Jujutsu, que não eram usuários de Jujutsu. E é então que o Gojo diz que, na verdade, sendo bem sincero, ele odiava tudo isso, não era o que ele queria fazer. Ele dizia que colocar a culpa e também a responsabilidade no Jujutsu era uma coisa que apenas uma pessoa fraca iria fazer. Então ele não se orgulhava nem um pouco de ser um feiticeiro Jujutsu e dizia que o Geto também não deveria se orgulhar. E isso deixa o Geto bem irritado. Ele olha pro Gojo e chama ele pra resolver isso fora da escola, enquanto o Gojo diz que se for ele sozinho, não vai ter graça nenhuma essa luta. Acontece que a conversa é interrompida por Yaga, que logo chegava na sala. Ele perguntava onde estava a Shoko, e eles diziam que não faziam a menor ideia. Neste momento, ele dizia que também não era muito importante saber. Ele dizia que nessa missão, ele iria levar apenas os dois com ele. Ela não podia participar. Não só isso, como ele revela que era uma grande responsabilidade, uma ordem direta do Tengen. Eles iriam buscar uma garota, a receptáculo perfeito do plasma estelar. Então eles teriam que escoltá-la e depois a fazer desaparecer. E assim a gente termina o nosso avanço do que seria dito no episódio 1 de Jujutsu no Kaisen na segunda temporada. Eu espero que vocês tenham curtido, comentem aí embaixo se vocês querem que essa série continue, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!